Irmãos, então, como é o propósito aqui das quartas-feiras, por um tempo, a ideia é nós estudarmos novamente as doutrinas fundamentais, né? Já começamos semana passada, e o que eu gostaria apenas de lembrar aos irmãos: doutrinas fundamentais não é algo que a gente olhe e diga assim, mas eu já sei tudo. Por quê? Porque a gente sempre tem que estudar a teologia com ideia à vida prática. Então não é um conhecimento só por conhecimento, é um conhecimento colocado na prática. Por quê? Porque apenas conhecer sem aplicar na prática, existe uma grande chance de gerar orgulho. Eu sei tudo. E, biblicamente falando, a Bíblia deixa muito clara que a vida cristã não é uma vida meramente de conhecimento, é um conhecimento aplicado ao dia a dia. Então, quando nós estudamos as doutrinas fundamentais, a ideia é que sempre terá algo que você vai colocar na sua cabeça para cada vez mais ter as atitudes, o pensamento, o proceder bíblico. Então, isso vale para todas as áreas. Então, eu com certeza eu faço essa afirmação de que nunca é demais aprender doutrinas fundamentais. Então nunca caia no erro, no risco de achar que, eu já sei tudo. De fato, muitas dessas doutrinas você talvez já tenha escutado e quando você ouvir você vai falar, eu já sei. Mas o quão bom é a gente poder aprimorar ainda mais aquilo que edifica, né? Então a primeira doutrina fundamental aqui que a gente tratou e vai continuar tratando hoje é a respeito da bibliologia, que é o estudo a respeito da Bíblia, né? A ideia de bibliologia que nós falamos é a junção de duas palavrinhas que vão trazer a ideia de doutrina das Escrituras. Então, doutrina é ensino. Doutrina, o que quer dizer essa palavra? Ensinamento, ensino das Escrituras. E a gente falou semana passada a ideia da Bíblia como a base da doutrina cristã, ou seja, a vida dos cristãos, ela parte do que a Escritura ensina. Por isso é importante conhecer a respeito da Bíblia. Também falamos a respeito de que, aqui é o que eu já frisei aqui, da ideia de que você precisa ter esse ensinamento bíblico que seja uma expressão da sua vida. Então o crente muitas vezes diz que crê em Jesus, mas o testemunho de vida diário é completamente oposto. Então a ideia aqui que você precisa sempre lembrar é que a Bíblia é a base. Ela é a base, ou seja, ela é o fundamento a respeito daquilo que o crente crê e daquilo que ele vive. Então essa é uma frasezinha muito conhecida no meio evangélico. A Bíblia é a regra de fé e prática. O que quer dizer isso? Exatamente o que nós acabamos de ler, que a Bíblia é a regra para aquilo que você vai crer, como você vai crer, né? Não é de qualquer jeito. E ela é a base para a maneira como você vive a vida diária. Falamos então a respeito de revelação. Todo mundo lembra aqui? Quantos tipos de revelação nós falamos a respeito? 2 tipos, né? Semana passada a gente tratou a respeito de um. Revelação geral e revelação especial. Espero que tenha ficado claro para você que a ideia de revelação bíblica não está relacionada com uma ideia de adivinhação. Então, muitas vezes no meio evangélico a gente conhece pessoas falando, Deus me revelou algo. Aí você diz, nossa, é mesmo? E aí ela conta algum tipo de experiência ou coisa assim. Isso não é a revelação que nós estamos tratando, a revelação bíblica. Isso, infelizmente, é ou um equívoco na palavra usada, né? Porque muitas vezes Deus nos impele por meio de algo que a gente aprendeu a não tomar decisões. Isso é comum. Então seria a ideia de que Deus nos direciona por meio do seu Santo Espírito, mas de que forma? Você aprendeu na pregação de domingo a respeito dos prelúdios que estão por vir, né? Cristo voltará e tudo mais. Então, muitas vezes Deus nos traz à memória isso. E nós lembramos de ensinamento. Tudo certo. O problema é quando a revelação toma um caráter místico. Então você fala de revelação como uma ideia muito mais parecida com a cartomancia, né? Ler mão, essas coisas, ou então horóscopo. Não tem nada a ver com isso.
O ato da revelação que a gente falou a respeito é o ato de se fazer conhecer algo. Então, dentro do conceito bíblico, diz respeito à comunicação de Deus e de sua vontade. De Deus é a pessoa de Deus como um todo. Caráter, depois nós vamos ver os atributos, certo? Então fica aqui essa recapitulação. Quando nós falamos em revelação, existe a revelação geral e a revelação especial. Na revelação geral, como o nome já diz, é uma revelação mais ampla. E nós falamos a respeito que é a ideia do testemunho que Deus dá de si mesmo por 3 meios. Vocês lembram? Estão vendo no texto, né? Pelo menos leiam ali que vai estar escrito. Criação, providência e consciência humana. É geral. E isso acontece em todos os seres humanos. Quer eles estejam conscientes disso, quer não. Então isso torna as pessoas indesculpáveis. Por quê? Porque fica muito claro, certo? Agora, uma coisa importante, a revelação geral, ela não tem um caráter salvífico. Ela não salva ninguém. Ela apenas condena. Interessante isso, né? Interessante e ao mesmo tempo pesado. Por quê? Porque se a revelação geral é ampla e todos são capazes de perceber, então quer dizer que toda a humanidade, pelo raciocínio lógico, está condenada, perdida. E hoje, assim se Deus nos permitir, vamos continuar falando a respeito da revelação especial. Como o nome já sugere, antes nós tínhamos uma revelação mais geral, ampla, que abrange os 4 cantos da terra, né? E aqui na revelação especial, nós vamos ver um caráter mais específico, como o nome diz, especial, certo? Então a ideia da revelação especial é o ato de Deus desvendar, ele mostrar o seu próprio caráter e o seu plano na história da redenção. Então, quando nós falamos de revelação especial, nós vamos procurar aqui aqueles eventos em que Deus se manifestou e deixou registrado na história, e também uma explicação mais profunda a respeito de si próprio. Na revelação geral, Deus ele não explica as suas qualidades, o que nós chamamos de atributo. Nós não descobrimos, a não ser por uma inferência, né? Você olha uma criação de tudo e diz, olha, se existe um Criador, o Criador que fez tudo isso, ele tem que ser muito poderoso. Mas na revelação geral você tateia, você percebe, mas você não tem claro isso. Na revelação especial, essas coisas ficam claras, ficam esclarecidas. E por que a gente diz isso? O caráter e o plano de Deus na história da redenção. A história de redenção aqui quer dizer salvação. Na história da salvação da humanidade, no plano histórico de tempo, passado, presente e futuro, como Deus salva. Isso é a ideia da redenção. Como Deus resgata. A palavrinha redenção é a ideia de um resgate. E normalmente essa palavrinha redenção, ela estava associada, vocês lembram com que episódio? De escravos. O escravo precisava ser redimido para ser liberto. Então ele era escravo, preso ao seu senhor. Então para ele ser liberto, ele precisava ser redimido. Então isso é o que acontece com os seres humanos. Eles são escravos do pecado. E para que eles sejam libertos, livres, Deus tem que fazer algo. E aqui nós conhecemos na revelação especial. Ok? Então vamos lá. Na história da redenção, abra lá a sua Bíblia em Salmo 78. Eu vou ler alguns versos do começo, porque a ideia aqui é demonstrar o quê? É demonstrar que Deus deixou registrado, por meio da palavra, da Escritura, os atos dele de redenção na história. Então nós vamos ver nesses 2 salmos exatamente um registro, um relato do que Deus fez pelo povo, certo? Mas isso não se resume apenas nesses salmos, logicamente,
por todas as Escrituras nós vamos ver o relato da redenção de Deus. Isso é revelação especial. Na revelação geral, você não tem uma descrição do que Deus fez, né? Ou tem? Não, é apenas geral. Existe um Criador, nós vemos na nossa consciência moralidade do que é certo e errado, então é geral. Na Escritura, nós começamos a ver o relato histórico do que Deus fez, então isso torna esse relato especial. E antes de nós lermos esses textos, é importante que você entenda o seguinte: isso estava relacionado com o contato de Deus direto com profetas e apóstolos. Por quê? Porque Deus falava de maneira audível, ele se revelava de uma maneira especial com determinadas pessoas. E agora nós fazemos isso por um intermédio de quem? Quem vocês acham? Do profeta, do apóstolo Fernando? Não, por meio da Escritura. Então, o método especial que Deus se relacionou com pessoas, ele foi, depois nós vamos falar disso, ele foi progressivamente mudando. A revelação especial tem esse caráter de Deus falar com indivíduos especialmente, e por isso a ideia de especial. Então, Deus falou com Moisés? Sim. Deus falou com Abraão? Sim. Deus falou com Davi? Sim. Mas depois disso, nós vamos ver que nós não temos mais essas pessoas vivas. Ah, mas ele não poderia mais falar com alguém dessa maneira? Não, porque a Escritura ocupou esse papel de progressão. Por que isso? Porque Deus é sábio. Se Deus continuasse deixando desse jeito, imagina como é que você teria a base de regra do que eu creio e do que eu vivo. Não teria como, porque daí chegaria a pessoa e diria assim: eu sou um canal de revelação especial de Deus. Ah, você é? Sou. Então eu vou dizer o seguinte para vocês: não é só por meio de Jesus. Aí você diria assim: ele é um canal de revelação especial. Se ele é um canal de revelação especial, ele tem informação que vem direto de Deus. Estão entendendo aonde eu estou querendo levar vocês? A ideia é que pessoas que tiveram a revelação especial de Deus, eles tiveram um papel específico no progresso da redenção, da história da redenção, certo? E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então abra lá no Salmo 78, você deve ter aberto. Diz assim: ó meu povo, ouça minhas instruções, abra os ouvidos para o que direi, pois lhe falarei por meio de parábola. Ensinarei enigmas de nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos que nossos antepassados nos transmitiram. Estão vendo? A ideia de o que aconteceu na história são relatos contados de geração em geração e que aqui foram escritos nas Sagradas Escrituras. Aí ele diz, verso 4, não esconderemos essas verdades de nossos filhos, contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Então, você imagina aqui que o salmista está pensando na ideia da libertação do Egito, do que Deus fez com mão grande, com mão forte. E aí ele diz, olha, isso daqui tem que ser repassado. Esse ato de redenção de Deus na história, ele tem que continuar a ser ensinado. E assim, ele continua dizendo, verso 5, pois ele estabeleceu seus preceitos a Jacó, deu sua lei a Israel. Ordenou a nossos antepassados que ensinassem a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecesse, e eles, por sua vez, a ensinarão aos seus filhos. E eu vou parar por aqui, porque o relato é histórico, ele vai contar. Mas o que eu queria já fazer uma ligação com nós. Isso continua igual, irmãos. A tarefa nossa de pais é transmitir aos nossos filhos, para que eles transmitam aos filhos deles, e assim seja uma cadeia interminável de conhecimento de Deus. Agora, se nós não conhecermos de Deus, o que nós ensinaremos? Um Deus inventado. Ah, mas eu amo meu filho. Eu não tenho dúvida que a grande maioria dos pais e mães não fariam algo maldoso de propósito. O problema é que a ignorância não absolve. E você inventar um Deus na sua mente e ensinar o seu filho, não vai fazer bem nenhum para ele. Porque ele vai estar adorando uma imagem criada. Esse é o problema. Agora pule lá para o Salmo 107.
Ele diz lá: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. O Senhor os resgatou? Proclamem em alta voz, contem a todos que Ele os resgatou de seus inimigos, pois Ele reuniu os que estavam exilados em muitas terras, do leste, do oeste, do norte e do sul. Eles vagavam pelo deserto, perdidos e sem lar, famintos e sedentos, chegaram à beira da morte. Verso 6, em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. Conduziu por um caminho seguro, a uma cidade onde pudessem morar. E aqui ele vai descrever toda uma travessia da nação de Israel, e ele vai contar a respeito do ato redentor de Deus de encaminhá-los. E o ponto aqui que a gente precisa entender dessa revelação especial é: existe um Deus que cuida dos seus de maneira específica. Ele é verdade que, de maneira geral, ele faz vir boas coisas sobre ímpios e justos. A chuva é o que nós chamamos de graça comum. Mas com o seu povo, ele trata de uma maneira diferente. Ele não passa a mão na cabeça quando ele deve corrigir. Não. Esse não é o Deus da Bíblia. Ele corrige. Mas a diferença é que ele, na correção, tem a vista da correção é por causa do amor. Então, aqui de novo uma aplicação para nós. Quando nós corrigimos nossos filhos, não é porque nós queremos o mal deles. Deve ser porque nós queremos o bem. Então, quando um pai e uma mãe não corrigem os seus filhos, eles estão, sem perceber, fazendo mal para os filhos. Coisa doida isso, né? Então, essa é a ideia aqui que você vai ver por todos esses salmos. Existe o caráter de Deus salvar o seu povo na história. Isso só pode ser visto na revelação especial. Na revelação especial. Depois, o segundo ponto da revelação especial, e aqui é o ápice da revelação especial, por quê? Revelação, sempre tente lembrar dos conceitos. O que é a revelação? O ato de se fazer conhecer. Então, no ato de se fazer conhecer, existe uma maneira mais geral que Deus fez. E agora, a gente está falando de uma maneira mais específica. E a maneira mais específica, profunda e a mais completa que você pode conhecer a Deus é na pessoa do Filho. Esse é o ápice da revelação especial. Abra lá no capítulo 1 de Hebreus. Dos versos de 1 a 3. Olha que interessante aqui esse texto que vai nos demonstrar, vai trazer clareza na ideia de um progresso de Deus, de uma mudança no processo da revelação. É importante que você saiba que a revelação ela não precisa ser sempre igual. O que eu quero dizer com isso? Não é porque Deus fez de uma forma no passado que Ele prometeu que Ele vai continuar fazendo do mesmo jeito. No quesito de revelação. Na salvação sempre foi de um jeito só, né? Nós vamos falar disso. Olha o que ele diz. Por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. Revelação especial. Deus fez isso no passado. Ele falou com profetas. E aí ele diz assim, de várias maneiras. Quais eram elas? Tinham sonhos, tinham visões, mas agora, aqui nessa parte de Cristo sendo o ápice, ele muda a maneira da revelação especial. Por quê? Porque chegou no ponto mais alto. Não precisa mais ter outro tipo de revelação especial. Jesus é o ponto alto da revelação especial. E ele diz assim, e agora, nesses últimos dias na Bíblia, lembre-se, não é ideia sua de semana antes de férias. Os últimos dias antes das minhas férias. Os últimos dias na Bíblia é um período longo, é uma era que é vinda de Jesus e volta de Jesus. Isso são os últimos dias, é um período longo de tempo. Então não imagine com dias contados, imagine com uma era de tempo, com um período de um evento que aconteceu, que marcou, foi a vinda de Jesus, sua morte e ressurreição e a promessa de sua vinda, de sua volta. Isso são últimos dias. Vivemos nos últimos dias? Sim.
Semana que vem é o último dos últimos? Não sabemos. Então lembre-se disso. Quando você pensa aqui que a Bíblia fala nestes últimos dias, não pense que ela está falando que semana que vem acabou tudo. Não é isso. Ela está tratando de um período de tempo longo. Beleza? Então o que ele está dizendo? E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Aí esse para mim é o ponto mais alto desse texto de Hebreus. Ele diz assim: o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Aí ele diz o que aconteceu: depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. O que ele está dizendo é o que Jesus falou para os seus seguidores: mostra-nos o Pai. Aí Jesus diz: eu estou com vocês até agora e vocês pedem, mostra-nos o Pai. Quem vê a Jesus, quem tem um relacionamento com Jesus, tem um relacionamento com o Pai. Por quê? Porque Jesus é a expressão exata do Pai. Então, quando nós pensamos a ideia a respeito de Jesus como simplesmente um homem e não Deus homem encarnado, nós corremos um grave risco de fazer o que a Bíblia não faz, de achar que Jesus é uma mera criatura. Ele não é, ele é Deus. Então aqui, a revelação especial na história da redenção. Os atos registrados que ficaram descritos para nós, certo? Depois, aqui o ponto alto que você precisa lembrar é na pessoa de Cristo. Abra lá em Colossenses 1,15. Ele diz assim, verso 15: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Essa é a revelação mais alta que Deus deu à humanidade, ao enviar o seu próprio Filho. E é importante que você pegue esses textos e medite neles. Para quê? Para que o seu amor por Jesus possa crescer na medida que você mastiga essas palavras e fica pensando. Quando você pensa que Jesus é Deus encarnado, é a imagem do Deus invisível, e Ele é supremo sobre toda a criação, ou seja, não existe nada igualável a Jesus. Então, quando numa quarta-feira nós trocamos de falar sobre Jesus juntos, e sermos cheios desse entendimento, e depois disso pedindo a Deus ajuda para ter prazer nisso, quando nós trocamos por qualquer outro evento, lícito ou ilícito, o que nós estamos dizendo é assim: Jesus não é tão glorioso assim. Mesmo que a gente não pense nisso, mas essa é a realidade. Por quê? Porque se houvesse uma coisa que você sente muita admiração, como por exemplo assim, um personagem famoso, né? Alguns gostam mais de música, outros de esporte, e você fosse convidado para ver essa pessoa que você admira tanto dar uma palestra, você colocaria no começo da sua lista: não, eu preciso ir ver LeBron James falar, né? Eu gosto de basquete, então eu vou ver. Mas quando nós vemos que nós trocamos o evento de falar a respeito de Deus e sua palavra por qualquer outra coisa, isso gera, infelizmente, algo que nós não pensamos a respeito, mas que nós estamos substituindo o valor. Aí talvez você me diga: não concordo, mas essa é a realidade. Por quê? Porque quando os eventos são importantes, nós não os substituímos. Nós não os substituímos. E isso vale, sabe para quem? Principalmente para os pais a respeito dos filhos. Quando a gente pensa que a gente ora
tanto tempo, Senhor, eu queria uma igreja saudável. A maioria de nós aqui participou do movimento de conhecer igrejas e ver que as igrejas ensinavam coisas esquisitas comparado com a Bíblia. Aí a gente ora, Deus nos dá uma igreja saudável. Aí Deus dá uma igreja saudável, cheia de problemas, é verdade, porque somos pessoas pecadoras ainda. E a gente não valoriza o que a gente tanto orou. Existe um motivo para isso. Qual é o motivo? É o motivo que a gente não para pensar a respeito do que a igreja é. A igreja é o corpo do Rei da Glória, Jesus. Então, a expressão máxima da revelação especial é na pessoa de Cristo. Daqui não existe nada mais alto para Deus revelar. Não, esse é o ápice. E aí, por último, e esse é o ponto que nós temos hoje para nós, a ideia da revelação especial nas Sagradas Escrituras. Por quê? Porque esses atos da história da redenção e do Filho, nós não temos mais acesso. Temos? Não temos. Nós fazemos isso por um meio intermediário, que é quem? A Bíblia. Então, hoje, se nós fôssemos falar de uma maneira geral, o que é a revelação especial? A revelação especial é o que contém nas Escrituras e são as Escrituras. Ah, mas esse conceito não está 100% completo. É verdade, mas por quê? Porque eu expliquei os dois primeiros. E o ponto é, sem a Bíblia, nós não chegamos nos anteriores. Sem a Bíblia, você não chega até a pessoa de Cristo. Pelo menos não como ele se revelou. Ah, mas então, se uma pessoa falar a respeito da Bíblia para outra, e ela não tiver acesso a ler a Bíblia, ela não tem como aprender? Claro que tem, né, irmãos? Porque você vai estar falando do Evangelho. Mas isso só pode ser possível por quê? Porque alguém leu as Escrituras e passou a informação. Lembram da história da redenção ali que a gente leu? Contar dos pais para os filhos e para os filhos dos filhos. Assim é a vida dos crentes. Deus me salvou e agora eu espalho a notícia e mostro como eu fiz isso. Abra lá em 2 Timóteo 3,16, que esse, se não é um texto que você já decorou, eu lhe sugiro fortemente que seja. Por quê? Porque esse será um daqueles textos básicos para você provar que sabe explicar alguma coisa a respeito da Bíblia. Então, a própria Escritura, ela afirma aquilo que nós estamos dizendo. Olha lá o que diz no verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. A NVT deixa mais claro ainda impossível, né? Essa versão da NVT. A ideia é que na Escritura nós temos acesso a conhecer Deus, seu caráter, seu Filho, como somos salvos, por que precisamos de salvação, como podemos alcançar outras pessoas, tudo. Então, na revelação especial aqui, através das Sagradas Escrituras, é onde nós temos acesso. Certo? É importante saber aqui, de maneira geral, que existem características da revelação especial específica. O que é isso? A revelação especial é a ideia de Deus se revelar diretamente. É isso que quer dizer revelação especial. Mas nós não temos mais acesso a esse tipo de revelação. Então, o que nós fazemos? Corremos para a Bíblia. A revelação especial para nós hoje está na Bíblia. Até aqui, ok? Alguma dúvida? Tranquilo? Então vamos lá, vamos seguir. E em contraste com a revelação geral, que não salva, é na revelação especial que encontramos salvação. Então talvez uma pergunta que você possa fazer é a seguinte: mas todos que têm acesso à Bíblia são salvos? Você já pensou nisso? É uma pergunta válida, né? O que vocês acham? A resposta é sim ou não? Dúvida? Não são. Mas isso não quer dizer que não está disponível. Volte um versículo aí
onde está na 2 Timóteo 15 aqui, 3,15. Volte um versículo, nós lemos o 16, agora vamos ler o 15. Ele diz assim: desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Então, o problema não está na explicação da Escritura. O problema está, muitas vezes, no depósito de fé em Cristo somente. Mas isso só é feito, só pode ser feito por meio da palavra de Deus, do Evangelho que está contido nas Escrituras. Então, todos têm acesso à Bíblia? Talvez não. Muitos países não têm acesso na íntegra. Mas isso não quer dizer que todos os que tiveram acesso estão salvos, infelizmente. Infelizmente. Então, isso é uma das coisas que nós deveríamos olhar e sentir compaixão, dizer assim, olha, no Brasil a Bíblia está acessível em 6, 7 tipos de tradução. Online, papel, tudo. E nós vemos tantas pessoas caminhando para a perdição. Por quê? Porque ou falta alguém que lhes fale, ou realmente por causa da incredulidade do coração. Como nós não determinamos as causas, nós devemos fazer o quê? Falar. Falar e falar. Eu fico surpreso, e eu acho que esse censo aí que estão querendo fazer agora, a respeito de várias coisas, né? Um censo se faz a respeito de, desde cultura, como você se declara racialmente, se você, sua raça. Eu creio que vai ter um aumento expressivo de aqueles que se autodenominam na religião evangélicos. Eu creio. Vai aumentar muito. Mas o que me deixa chocado é que com um aumento tão grande dos ditos evangélicos, o nosso país só piora. Tem que ter algo errado. Tem que ter algo errado, porque um crente, ele vive para ser luz no mundo. Então, às vezes, a gente precisa ficar muito atento. Por quê? Porque mesmo essas pessoas que se denominam evangélicos, elas precisam ter um acesso ao evangelho simples. Dizer para as pessoas, olha, você precisa de salvação. Ah, mas salvação do quê? Eu sou uma boa pessoa. Você escuta essas coisas no meio evangélico. Então, o que Paulo está dizendo aqui é, Timóteo foi ensinado desde pequenino. E com o passar do tempo, aquele ensinamento que ele aprendeu, lhe levou a Cristo, e dessa forma ele foi salvo. Muito bem. Até aqui tranquilo? Sim ou não? Deixa eu só pegar aqui uma coisinha que eu quero mostrar a vocês. Pronto. Cronologia não seria bem dos eventos, seria das revelações, a ideia. Diferenças importantes que eu quero que você grave. Pela revelação geral, todos se tornam indesculpáveis. Porque ela não salva, ela apenas condena. Pesado, né? Porque ninguém tem desculpa. Ninguém tem desculpa. Mas a revelação geral é incapaz de salvar. Pela revelação especial, as pessoas podem ser salvas, nós falamos, mas nem todos que têm acesso a ela são salvos. Embora tenha um caráter universal, em que sentido? Deve ser pregada a todas as nações, todas as pessoas, mas ela não salva a todos. O pastor Fernando pregou aqui nesse texto de Mateus 22. Então eu quero que você grave essas duas coisas. A revelação geral torna todos indesculpáveis. Ah, mas e aquele índio lá que nunca teve acesso à Escritura? Ele teve acesso à revelação geral? Teve. Então ele está indesculpável. Ah, mas então por que qual o motivo disso acontecer? Nós cremos tanto nisso que é por isso que as missões são tão importantes. Ah, mas os calvinistas, geralmente eles pensam assim, que é a ideia da nossa igreja. Deus controla tudo, Deus sabe de tudo, todas as coisas fazem parte do plano de Deus, né? É assim que o calvinista pensa, só que ele não é tão simplista assim.
Ele pensa em tudo isso, mas nós não temos acesso aos desdobramentos. Então o que nós fazemos? Obedecemos. Nós cremos de tal forma que o homem é pecador e necessitado de salvação, que nós incentivamos missões. Ah, mas Deus vai salvar de qualquer forma. Será? Como que ele diz que é para fazer? Mateus 28. Ide, fazer discípulos e ensinem. Então note como aqueles que muitas vezes olham essa ideia calvinista com um preconceito, eles não são honestos. Porque os calvinistas sempre foram na história da igreja os maiores missionários. Isso é muito interessante de ver. Até aqui, ok? Então vou encerrar aqui apenas com essa palhinha para a semana que vem a gente entrarmos em outro assunto. A ideia do que eu falei de revelação progressiva. Revelação. Lembre, eu faço isso porque eu preciso para mim mesmo e eu talvez ache que ajude vocês. O que é a ideia da revelação? O ato de se fazer conhecer. Para você não correr o risco de colocar outras coisas no meio. O ato de Deus se fazer conhecer na história teve uma progressão, uma mudança. Então ele começa de um jeito e ele tem uma progressão, certo? É a ideia de você muitas vezes começar a academia e você começa lá difícil, mas com o passar do tempo você progride. É assim que acontece. Então, na Bíblia também tem esse conceito, certo? A ideia aqui é o termo utilizado para explicar que Deus foi se revelando aos poucos. Deus não fez tudo assim, está aqui tudo sobre mim. Puf, não. Ele foi se revelando aos poucos. Há problema nisso? Não. A Bíblia demonstra claramente esse aspecto de progressão. O aspecto de, aos poucos, Deus falar mais sobre si mesmo, sobre seu caráter. Aos poucos, Deus ir aumentando a ideia do que era a sua vontade e demonstrando seus planos soberanos. Certo? Ele vai fazendo isso aos poucos. E aqui uma coisa importante. Revelação incompleta não é o mesmo que revelação incorreta. O que quer dizer isso? Não é porque lá para Abraão Deus não se revelou como ele se revelou ao apóstolo Paulo, que exista erro na revelação de Abraão. Interessante, né? Por quê? Porque a ideia é que Deus vai se revelando aos poucos, nesse aspecto era mais incompleto, e neste aspecto agora, no nosso tempo presente, ela é mais completa. Já pararam para pensar nisso? Eu vou abrir aqui 2 textos com vocês para vocês entenderem. O que é isso? É a ideia assim, imagine uma casa sem luz. Então, o tempo que não existia eletricidade. A pessoa à noite, ela conhecia sua casa, mas ela não conseguia lembrar ou definir o que estava em cada lugar. Ela tinha a ideia de uma revelação especial porque ela conhecia, mas ela não conseguia afirmar que a mesa tinha tal formato no escuro. Com o advento da eletricidade, ela começa a enxergar à noite e as coisas começam a ficar mais claras. Assim é a transição do Antigo Testamento para o Novo. No Antigo Testamento, nem tudo estava claro. No Novo Testamento, nós vemos progresso, nós vemos mais luz sendo jogada. Ah, mas então, o que é mais importante, o antigo ou o novo? Os dois têm o mesmo valor, mas ele é importante na interpretação bíblica, interpretar de acordo com como ele foi sendo revelado. Então, é verdade que o Novo Testamento nos facilita muita coisa do Antigo, mas o Novo Testamento só chegou a ser lá porque ele teve a base no Antigo. Então, vocês avaliam que o Novo Testamento é mais importante que o Antigo? Não. Nós avaliamos que existe uma progressão na revelação de Deus. Ficou fácil de entender isso? Ficou, né? É a ideia de um livro. Quando você abre um livro, você lê a introdução, o primeiro capítulo, mas você não sabe o que vai acontecer no livro inteiro. O máximo que você pode fazer é tentar adivinhar, imaginar. Mas na medida que o livro vai se desenrolando, você vai vendo os aspectos ficando mais claros. A Bíblia tem a mesma metodologia. Então, abra lá em Efésios 3, de 4 a 6.
que vai ter outra palavrinha muito importante, boa de ser ressaltada aqui, que tem algumas palavras que parece que o meio evangélico gosta de sequestrar, né? Sequestrar e dar o significado que eles querem. Revelação é um, segredo é outra, mistério é outro. Então, às vezes a gente escuta a palavra mistério e a gente já fica pensando, né? O que será que vem por aí? Que Paulo vai deixar bem claro. Ele diz assim no verso 4: ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Aí a gente diz, mas que será que é isso? Que segredo é esse? Agora ele explica no verso 6. Este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. O que ele está falando? O Evangelho, com todos os desdobramentos, quando Cristo viria, como seria, era apenas uma sombra. Tinha informação, mas não tinha todo o esclarecimento. Então, algo que a gente não tem todo esclarecimento é mistério. Esse é o mistério que a Bíblia fala. Não é a ideia de agora a gente ter uma prática aqui dentro da igreja, de começar a adivinhar coisas, porque Deus me revelou um mistério sobre você. Não tem nada a ver com a Bíblia isso. Então o que ele está dizendo é, no progresso da revelação, existiam coisas que não haviam sido reveladas aos profetas. Agora elas são reveladas aos apóstolos. Agora existe um progresso na revelação. Antes, a respeito de Jesus, não estava bem claro. Agora está bem claro. Então, abra lá agora em Colossenses 1. Do 26 ao 27. Ele diz assim: essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada a seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. Aí Paulo, gentilmente, de novo frisa, olha, vou explicar. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Então isso é revelação especial. A revelação especial é que nos dá esses detalhes. E essa revelação especial pode ser tida por qualquer meio hoje, né? Só a gente... É isso? Claro que não, é o que eu tenho falado até agora. A revelação especial para nós hoje só pode ser obtida por meio da Bíblia. Ah, mas pastor, mas daí vocês estão colocando Deus numa caixinha. Você vai escutar isso se você usar esse argumento que eu dei. Aí você diz assim, não se trata de não acreditar que Deus faz milagres. Não se trata de não acreditar que Deus pode mudar a sorte de qualquer pessoa. Não é isso. Se trata de usar a Bíblia para explicar o que é revelação. Simples assim. Nós não temos que ficar dando cambalhotas para provar algo que a nossa mente inventou. Nós paramos aqui. A Bíblia explicou isso, ensinou isso, nós paramos aqui. No Novo Testamento, a palavrinha mistério é usada para descrever o Evangelho sendo explicado de maneira mais abrangente e contundente. É isso. Então, quando uma pessoa vinha e fala, olha, Deus me revelou um mistério. Aí você diz assim, é mesmo? Que tipo de mistério é esse? Aí a pessoa vai vir com o mais esquisito dos mistérios. Então não morda a isca. Diga assim, o mistério que eu precisava saber mesmo, Deus já me revelou. Aonde? Por meio da Bíblia. Quer que Deus revele mais para você? Comece a ler mais a Bíblia. Tem gente que faz o contrário, dorme mais, né? Porque acha que por meio do sonho vem uma revelação. Então ele começou a dormir mais. Mas ele deveria fazer o contrário, acorda mais cedo e vai ler mais a Bíblia, né? Então, irmãos, o que eu espero ter ficado claro a vocês são duas coisas aqui. A revelação diz respeito a como Deus se faz conhecer. E ela é apresentada nas Escrituras no que nós dividimos por meio de duas revelações, geral e
especial. E a revelação, foi 3, né? Falei 2. A revelação tem um caráter progressivo. Ou seja, ela vai se desdobrando. Certo? Até aqui ok? Ficou claro? Alguém tem alguma pergunta? Fala, Marcelo. Uhum. 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 Sangue. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Eu acho que a gente tem que tentar voltar ao contexto, né? Lá o contexto existe uma transição do Messias ter vindo. E a gente viu aqui no Evangelho de Mateus que mesmo andando com Jesus, eles não entendiam todos os desdobramentos. Seguido, Jesus voltava e dizia: vocês ainda não entenderam? Vocês ainda não entenderam? Então, eu acho que esse texto específico, ele está falando de uma revelação que o Espírito Santo dá de confirmação de quem é o Messias. Então é neste sentido. Não acho que neste texto poderia ser uma inferência às Escrituras, poderia no sentido que elas vão acontecer. Mas eu acho que ali ele está fazendo um contraste com o que o povo diz que é e quem o Espírito confirmaria que ele é. Então ele diz assim, olha, enquanto o povo diz que ele é um profeta, mas vocês dizem que eu sou quem? Aí ele diz assim, eu creio que tu é o Messias. Aí ele diz assim, muito bem, mas isso não vem de você. Você crer nisso é uma capacitação que Deus dá ao ser humano. Então a evidência estava aberta a todos, na ideia da revelação especial. Cristo estava ali. O máximo da revelação especial estava andando. A ideia de que Jesus andou entre os homens, né? Deus andou entre os homens. E mesmo assim, eles não reconheciam. Então eu acho que esse texto que tu citaste, o que é enfatizado ali é que essa capacitação do crer vem por meio de Deus. Até a fé é um dom de Deus. Não sei se consegui responder dentro do que tu... Mais alguém? Mais fácil, por favor. Então, muito bem, queridos. Deus abençoe a todos. Até domingo. Que Deus nos ajude aí.